Salve, salve pessoal da plataforma Terra Negra, dando sequência aqui aos biomas do Brasil, Cerrado. Vamos nessa aula traçar as características mais importantes que você, o nosso aluno, tem que dominar do Cerrado. Quando nós falamos de Cerrado, lembre-se disso, é o bioma-chave da região central do Brasil. Essa faixa central do Brasil tem 3 características genéricas e bem marcantes que você tem que dominar. Quais são elas? Falou Brasil Central, vegetação, cerrado. Clima, tropical. E relevo, principalmente as chapadas. E o interessante é que essas características geomorfológicas do relevo e climáticas nos ajudarão a entender também características da fisionomia do cerrado. Por exemplo, um momento revisional para você. Quando a gente fala de relevo de chapadas, você lembra principalmente de qual tipo de rocha? Rochas sedimentares. Lembrando que chapadas, estruturas sedimentares horizontalizadas. Quando é levemente inclinada, chamamos de cuestas. No estudo de rochas sedimentares, nós destacamos um grupo muito importante, o grupo do arenito. E o arenito é uma rocha que, quando sofre o intemperismo, ou seja, a ação dos agentes exógenos, ela vai se decompor e vai dar origem a solos arenosos. E solos arenosos vão resultar numa das características mais marcantes do cerrado, um solo de alta porosidade. E quando eu falo alta porosidade, é aquele solo que não cria muitas dificuldades para a infiltração da água. É um solo que, chupa a água. Entre aspas, claro. Bem, por que eu estou falando disso? O cerrado tem um clima tropical. O inverno é seco e o verão chuvoso. Durante os meses de verão, essa água entra e vai abastecer aqui, os lençóis freáticos. Os meses de inverno no cerrado são meses extremamente secos. Você pode pegar o cerrado, entender o cerrado como seco a partir do mês de maio, junho, julho, agosto, setembro até outubro. Quase 6 meses sem nada de água, ou muito pouca água. E como que a vegetação se desenvolve para suportar esse período seco? Daí, clima tropical, inverno seco. A vegetação desenvolve adaptações. E essas adaptações são as características que geralmente aparecem no seu exame, falando sobre o cerrado. Primeira delas, raízes profundas. O cerrado tem um sistema radicular extremamente desenvolvido. É um sistema radicular composto principalmente por raízes pivotantes com axial desenvolvido, que conseguem buscar água lá embaixo do lençol freático. A biomassa subterrânea do cerrado é extremamente desenvolvida. Alguns autores chegam a exagero de falar que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Mas não é uma floresta, é uma vegetação aberta. Mas quando se fala em cerrado, lembre-se disso. Biomassa subterrânea desenvolvida, um sistema radicular desenvolvido, que consegue pegar água no lençol mais profundo. E isso ajuda a manter o cerrado vivo durante a estação seca. Além do mais, a presença de folhas ásperas. Se alguém te falar, vou te acariciar com a folha do pé de piqui, não deixe. A folha do pé de piqui é aquela folha que tem um aspecto de couro, grossa, parece uma lixa número 15, daí o nome coriáceas. Uma adaptação fisiológica do cerrado para reduzir parte da perda de água por evapotranspiração durante os meses de inverno. O cerrado tem uma característica semidecídua que nós estudamos na caatinga. A caatinga é decídua. O cerrado perde parte das folhas. Mas as guerreiras, as resistentes, as que ficam, são as coriáceas, essas folhas ásperas. Folhas ásperas, raízes profundas, 2 características marcantes do cerrado para suportar o inverno seco. Além disso, lembre-se que o cerrado não é uma floresta, cerrado é uma vegetação de fisionomia esparçada, vegetação aberta, arbustos, gramíneas, árvores distantes. E essa vegetação esparçada favorece muito a luminosidade, principalmente nos estratos inferiores. E vegetação com alta luminosidade, vegetação heliófita. Deus Hélio, Sol, heliófita, vegetação com alta luminosidade. Uma característica marcante do cerrado. E toda vez que eu falo de heliófita, não confundir com umbrófila, a vegetação de ambientes dos estratos inferiores mais sombreados,
mais escuros, como é o caso da floresta amazônica. E chegamos na característica Ancancur do Cerrado, que é a presença dos troncos retorcidos. Esses troncos retorcidos associados a uma combinação de fatores, como, por exemplo, a pobreza dos solos, a alta concentração de alumínio, e até como alguns autores associam com a presença das queimadas. Lembrando que o solo do Cerrado, um solo que tem poucos nutrientes para favorecer o crescimento vegetacional, nós conhecemos também como esse processo da denominação de escleromorfismo, entortamento oligotrófico de poucos nutrientes. Então, apareceu o Cerrado na sua prova, é o que está de roxo aqui, ó. Vegetação esparçada, folhas ásperas, heliófita, troncos retorcidos, raízes profundas, um sistema vegetacional associado a um solo de alta porosidade, derivados de rochas sedimentares, particularmente o arenito. E quando a gente fala de cerrado, um aspecto importante é saber dos estratos. E o cerrado nós temos os 3 estratos: o arbóreo, de médio para baixo, o arbustivo, muito marcante no cerrado, e o estrato herbáceo. Mas para isso, nós vamos traçar o perfil fitogeográfico do cerrado para mostrar esses 3 estratos. Onde tem um arbóreo, onde tem um arbustivo, onde tem um cerrado. Apareceu o cerrado na prova, Brasil Central, cerrado, clima tropical, relevo. E é isso aí. Na próxima aula, perfil fitogeográfico do cerrado. Um abraço.